Obrigado, Hugo. Então, tentarei manter aqui o mesmo ritmo do colega. Espero que entenda o meu sotaque. Comecei esse trabalho aqui com muito gosto na My Mentor há alguns anos como investigador e psicólogo da área de carreiras e termino hoje como professor de inteligência artificial e analista de dados. É uma nova carreira. Então, estou no projeto desde o início aqui, ajudando a criar estas máquinas maravilhosas que têm o trabalho de muitas inteligências não artificiais, mas humanas por trás, que ajudaram a construí-las e ter esse conjunto tão interessante de dados e dá gosto vê-los funcionar aqui. Então, o senhor secretário, ou nosso secretário, dizia que a educação não está a serviço do mercado. Entretanto, o mercado serve-se da educação. E, nesse sentido, nós criamos aqui um indicador que tem uma certa ousadia, no sentido de que ele vai além, com licença, do que era suposto inicialmente o radar, baseado apenas nas ofertas de emprego, e a partir do que nós tínhamos, tentamos olhar um bocado para o mercado de trabalho, mas também para a oferta formativa, para ver que contributos podemos dar a partir dos nossos dados. Então, nós percebemos que profissões como um todo, na minha opinião, elas são inventos sociais. O que existe, na verdade, são competências. As profissões existem a nível de identidade, de reconhecimento social. Mas, do ponto de vista da prática do trabalho, nós vemos um cluster de competências que forma uma determinada profissão. E é sobre essas competências que falamos a nível de qualificações. Quando nós analisamos em termos de ajuste de competências das pessoas ao mercado de trabalho, são dados aqui da CDFOP, nós vemos que Portugal fica em 25º lugar. Há uma série de outros indicadores, mas nesse específico do ajuste de competências, Portugal tem essa posição em 31 países, ela está estável já há 3 anos nessa posição. Pois bem, esse ajustamento de competências quer dizer basicamente que se as competências disponíveis no mercado elas estão sobreutilizadas, utilizadas em excesso, mas elas nos dizem muito sobre a formação. Entendemos que a oferta formativa tem relação direta com as competências que as pessoas desenvolvem num determinado contexto. De maneira que seria um bom indicador nós olharmos para a oferta formativa e olharmos para a demanda por formação, para o que essas ofertas formativas formam, e verificar se haveria ali um ajuste, um desequilíbrio, e ver o tamanho desse hiato que existe entre o que é demandado e o que existe. Daí o nosso gap, que é o apelido, o cognome desse indicador. A partir dessas ideias, então, precisávamos criar um quadro fiável que mostrasse o ajuste, então, entre formações e profissões. Olhar para um conjunto de dados, baseado, nomeadamente a base de dados que foi falada antes, e olhar também para as formações disponíveis. O outro desafio que existe é a questão da regionalidade dos dados, pois importa saber se essa oferta formativa ocorre no contexto regional. Obviamente, se há uma profissão no sul do país, a grande chance de eu olhar em todo o contexto nacional e encontrar uma formação para essa profissão, mas as pessoas interessam-se geralmente pelos seus contextos regionais, então o componente regional foi uma análise importante. Nosso objetivo aqui seria colaborar, e fico muito feliz em escutar as palavras do senhor secretário, colaborar com as políticas públicas, e é muito bom saber que as evidências são importantes na hora de construir e tomar decisões. E também no planeamento de entidades formativas e, por que não, famílias, no sentido de que qualquer entidade formativa, na sua decisão de pôr ou não um determinado curso em determinado sítio, tem muito a ver do quanto os formandos, os egressos desses cursos serão absorvidos pelo mercado de trabalho. Pois bem, esse indicador teve basicamente 4 etapas, ele não é tão extenso como o do Hugo, não são mais de 10, são apenas 3 pequeninos, então por isso eu falo aqui de como nós o montamos. O primeiro desafio é a obtenção de dados da oferta de emprego, que já foi explicado pelo Pedro e pelo Hugo, e depois associar cada profissão a uma formação. Trabalhamos aqui com uma equipa de
4 humanos e uma máquina, trabalhando como juízes, no sentido de associar cada uma dessas profissões, baseada em vários indicadores, com a formação respectiva. Sendo que, em alguns casos, era uma formação exigida pelo mercado de trabalho, como veterinários, por exemplo. Em outros casos, era simplesmente uma formação solicitada ou esperada pelo mercado de trabalho. Depois disso, tínhamos um conjunto grande de dados, fizemos uma matriz gigante e pronto. Era só olhar para essa matriz e tínhamos aqui nossos dados. Como Inês disse, são Excels intermináveis. Já nem utilizamos mais Excel, já temos que usar outras fontes de dados. Então, 3 indicadores principais. Analisamos esse gap que eu vos expliquei por NUTS, pelas unidades, nomenclatura de unidades territoriais. Estamos aqui com os de 2024 já, se eu não me engano são 25. Profissões com maior gap e análise regional do gap. Eu posso explicar ao detalhe, mas eu teria que trazer alguma matemática e não é suposto aqui estarmos a ver matemática nesse momento. Convido-os a ver a metodologia que utilizamos para o cálculo desses dados e fico aqui à disposição para dúvidas. Mas vamos direto aos indicadores. Trago aqui algumas linhas gerais deles, não vos trarei, obviamente, as tabelas inteiras, seria demasiadamente enfadonho, mas só para dizer que quando analisamos os gaps por NUT, o que significa? Nós olhamos para cada NUT, seja para cada unidade territorial, a nível 3, olhamos para todas as ofertas de emprego e tentamos ver o que está a passar ali, quais são aquelas unidades territoriais que apresentam um gap maior no seu conjunto total de profissões. Bom, a maior conclusão é que áreas que têm um maior número de ofertas de emprego terão um menor gap. Unidades territoriais com menos ofertas têm gap maior. Ou seja, podemos aqui pensar, extrapolar dados, não é a minha função, mas que haverá aqui, se calhar, uma concentração dessa oferta formativa em algumas unidades territoriais, por alguns motivos óbvios, por outros não. O segundo gap, nós analisamos no contexto nacional, mas sempre a olhar para os microdados, tanto a nível de conselho quanto de NUTS, para identificar as profissões com maior gap. Dentre essas profissões, identificamos que agente imobiliário é uma profissão com um grande gap. Por incrível que pareça, é uma profissão muito demandada. Existem informações, não são específicas, mas notamos que o mercado oferece pouca formação para este profissional. Formação direcionada, estou a dizer. E dentre aquelas profissões com formação superior, identificamos aqui que dietistas e nutricionistas têm maior gap. Quando eu digo que é um gap, eu não estou a dizer que não há oferta formativa. Eu estou a dizer que naquela região onde aquela profissão foi demandada, não houve oferta formativa. Em outras regiões, sim, haverá oferta formativa para nutricionistas, certo? Mas, no conjunto total e tomando as proporções e o peso, nós chegamos aqui a um gap de 20% relativo a essa profissão. O último gap, nós olhamos aqui sim para cada uma das 25 NUTs e tentamos avaliar dentre o seu top 10 de profissões, das suas 10 profissões mais procuradas, com maior número de ofertas de emprego, para ver se havia ali algum gap. Na maioria dos casos, tínhamos apenas um gap nesse top 10. No caso de área metropolitana de Lisboa, não havia gap algum. E a partir disso, podemos extrapolar até... Deixa eu ver o que eu tenho mais. Ok. Podemos extrapolar esta informação e dizer que o país responde bem àquelas profissões onde há uma maior demanda, ou seja, oferece-se uma oferta formativa adequada para profissões onde há muita oferta de emprego. Mas as profissões são menos demandadas e nem por isso são menos importantes. Educação, enfermeiros, em muitos casos não estão no top 10. Temos esses dados, como colocamos ali, eles podem ser acessados, são microdados, aí precisam ter uma análise mais direcionada. Nós aqui conseguimos mostrar dados mais a nível macro, mas como nós dizemos, nós somos um radar, não somos o operador do radar. O operador é qualquer pessoa que tiver interesse nesses dados, saber pesquisar para a sua área, para tomar decisões, seja do que for. Eu acho que aí esses dados fazem sentido, então é muito bom
termos escutado as palavras do senhor secretário, como referi há pouco, que sim, esses dados são importantes e não, nosso trabalho não é em vão. É isto. Obrigado.